Olá, vamos mergulhar juntos nos capítulos finais do Evangelho de Marcos. A ideia aqui é fazer uma análise bem focada no que as fontes nos contam sobre o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Toda a história, de certa forma, converge para esse momento aqui. É o clímax da narrativa, esse grande brado. Mas, para a gente entender de verdade o peso desse instante, a gente precisa voltar um pouquinho para o começo do fim. Vamos começar então pelo que as fontes descrevem como um julgamento injusto. Logo cedo, Jesus é levado até o governador romano, Pilatos. E o que os textos indicam é que todo esse processo foi movido por razões políticas e principalmente por inveja. E aqui a reação de Jesus é notável. Pilatos faz as perguntas já sabendo como a fonte diz que tudo aquilo era por inveja dos sacerdotes. E mesmo com um monte de acusações, Jesus fica em silêncio. Esse silêncio, segundo os relatos, não só deixou Pilatos maravilhado, mas meio que expôs o quanto aquele julgamento era uma farsa. Bom, aí Pilatos se vê numa sinuca de bico. Para, como diz o texto, contentar a multidão, ele joga a responsabilidade para eles e oferece uma escolha. E que escolha, né? De um lado, Jesus, que o próprio governador via como inocente. Do outro, Barrabás, um rebelde, um assassino. A decisão agora era do povo. E a resposta vem em uníssono, incitada pelos sacerdotes. É um grito brutal. Crucifica-o! Eles pedem a liberdade para o criminoso e a morte para um homem sobre quem o próprio juiz, Pilatos, perguntava: mas que mal ele fez? E esse momento deixa uma reflexão no ar, né? Fica claro que a escolha popular não foi a escolha justa. O que será que esse episódio sugere sobre os perigos de uma mentalidade de manada, da pressão da multidão atropelando a justiça? Fica aí o pensamento. Com o veredito dado, o destino de Jesus é selado. Ele é entregue aos soldados e a partir daí começa um caminho de humilhação e sofrimento até o local da crucificação, um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Os detalhes da humilhação são sistemáticos. Eles o vestem com um manto de púrpura, colocam uma coroa de espinhos, tudo para zombar da ideia de que ele seria um rei. As saudações são puro sarcasmo. É um contraste muito forte que os textos apresentam entre uma realeza divina e a brutalidade humana. E a crucificação em si se desenrola ao longo de várias horas, começa às 9 da manhã, quando ele é pregado na cruz, ao meio-dia uma escuridão cobre a terra e às 3 da tarde tudo termina. E durante todo esse tempo ele ainda tem que lidar com o deboche de quem passava por ali e dos próprios líderes religiosos. E então, bem no instante da morte dele, acontece algo extraordinário. As fontes dizem que o véu do templo, aquela cortina enorme, se rasgou ao meio, de cima a baixo. Isso é apresentado como um símbolo muito poderoso, como se algo fundamental no mundo espiritual tivesse mudado para sempre. E no meio desse caos todo, vem uma declaração de onde menos se espera. Um centurião romano, o oficial encarregado da execução, que viu tudo de perto, que viu como Jesus morreu, ele mesmo afirma: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A primeira confissão da divindade dele, segundo os evangelhos, vem de um soldado romano. Mas a história não termina aí. Longe disso. Depois do sepultamento de Jesus, a narrativa dá uma virada espetacular no primeiro dia da semana. Tudo começa bem cedinho, com 3 mulheres. Elas vão ao túmulo para fazer os rituais finais para ungir o corpo e, no caminho, a grande preocupação delas era bem prática. Quem vai rolar aquela pedra pesada para a gente? Só que, para surpresa delas, quando chegam lá, a pedra já não estava mais no lugar. E lá dentro, elas não encontram um corpo, mas sim um jovem de roupas brancas que dá a notícia que parecia impossível. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Dá para imaginar? O luto, o medo, tudo se transforma, segundo o relato, em puro espanto e assombro. A gente poderia pensar que essa notícia incrível seria recebida com festa, mas não foi bem assim. A primeira reação dos discípulos mais próximos foi, na verdade, de ceticismo. É sobre isso que a gente vai ver agora. A reação inicial é de incredulidade total. Quando as mulheres chegam contando o que viram e ouviram, os discípulos, que ainda estavam de luto, simplesmente não acreditaram. A fonte chega a mencionar a dureza de coração deles. Então, como essa barreira da dúvida foi quebrada? As fontes descrevem uma série de aparições, quase como se fosse preciso provar passo a passo que aquilo era real. Primeiro, Jesus aparece para Maria Madalena. Ela conta e nada, não acreditam. Depois, para 2 discípulos no campo.
Eles contam e, de novo, não acreditam. A dúvida era persistente, até que, finalmente, o próprio Jesus aparece para os 11. E mais interessante é que, antes de dar a eles a grande missão, Jesus primeiro dá uma bronca. Ele os repreende pela falta de fé e pela teimosia em não acreditar em quem já tinha visto. Era como se, para seguir em frente, eles precisassem primeiro reconhecer e superar essa incredulidade. E agora sim, com a incredulidade confrontada e superada, os discípulos estão prontos para receber suas instruções finais. Uma missão que vai, literalmente, definir o futuro de todo esse movimento. E o comando é gigantesco. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem, que ficou conhecida como a Grande Comissão, transforma aquele grupo de seguidores de luto em mensageiros com uma missão global. Essa comissão também vem com uma condição bem clara, que as fontes descrevem como 2 caminhos. Para quem crer e for batizado, o resultado prometido é a salvação. Por outro lado, para quem não crer, a condenação. A mensagem, portanto, conecta diretamente a crença a um destino. Depois de dar essas últimas instruções, o relato de Marcos termina com a ascensão. Jesus é recebido no céu e se assenta à direita de Deus. A missão dele na terra estava completa. E a dos discípulos estava só começando. Eles saíram pregando por toda parte, com o Senhor, como diz o texto, cooperando com eles. E a gente termina com uma reflexão final que a própria narrativa sugere. Nós vemos vários tipos de testemunhas. Os que zombaram na cruz, o centurião que creu, as mulheres que foram as primeiras a anunciar e os discípulos que duvidaram antes de pregar. Isso levanta uma questão interessante. Diante de eventos tão transformadores, como as pessoas escolhem reagir e que tipo de testemunha elas acabam se tornando?